Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de react, certo? Eu me chamo Anderson, pra você que ainda não me conhecia, e cara, eu faço vários reacts nerds aqui no canal, certo? Reagindo aí a histórias de personagens de animes, histórias em quadrinhos, entre outros aí, beleza? Sempre eu aprendo bastante aqui com os vídeos que vocês me apresentam e vocês curtem bastante aqui. Os vídeos não são de conteúdo técnico, são mais de entretenimento aqui, né? Tanto pra mim quanto pra vocês aí do outro lado, certo? Lembrando aí que nós estamos com uma meta de 10 mil inscritos aqui no canal, e assim que nós batermos essa meta, nós vamos comemorar, entre aspas, né? Nós vamos fazer aí a primeira live aqui, na verdade não vai ser aqui no canal, vai ser lá na Twitch. Nós vamos estar reagindo aí, vamos começar a assistir, na verdade, One Piece, Hunter x Hunter, entre outros animes aí com vocês, beleza? Então se você curte essa ideia, vocês querem ter essa interação lá na Twitch assistindo animes, se inscreve aqui no canal para você não perder mais vídeos, beleza? E nem perder essa novidade lá na outra plataforma. Sem mais, vamos estar reagindo aqui ao canal Espaço Nerd, o link original tá na descrição. E velho, Monstroverso aí em peso, nós vamos estar reagindo agora. Vocês sabem que eu sou noob quando o assunto é Monstroverso, beleza? Ranking todos os 21 monstros do Monstroverso por nível de poder. Canal Espaço Nerd, link original tá na descrição. Sem mais, 1, 2, 3 e play! Tem diversos monstros assustadores, gigantes e bizarros no Monstroverso, cara. Só que alguns servem só pra comida de alguns monstros predadores maiores, né? E outros eles servem assim, pra comandar esses predadores, né? Como o caso dos alfas. Já outros servem pra proteger a Terra, a humanidade, cara, contra algumas ameaças malignas e muito poderosas. E bom, nesse vídeo de hoje eu vou ranquear todos esses monstros aqui pra vocês, pra gente saber qual é o monstro mais poderoso do Monsterverse. Caraca, quais vai as ser informações bravo. sobre esses monstros, os poderes, os feitos que eles já demonstraram. Godzilla e o Kong devem estar ali. Deles. Esse vídeo vai estar dos do mais primeiros, fraco velho, até o mais poderoso. Então o mais poderoso vai estar lá no final do vídeo, né? Esse vídeo, nerds, também traz spoiler do último filme, né? Godzilla vs Kong. Então se você ainda não viu esse vídeo, vai ter spoiler, cara. Siga esse vídeo por sua conta. Eu não assisti o filme, não. Deixa o like aqui embaixo também, se inscreve no canal, porque assim eu vou trazer mais vídeos desse O filme saiu aonde, rapaziada? Beleza? Eu não fiquei sabendo de nada. Eu vou ranking. procurar nos sites aí. Olha aí. 21ª posição, temos aí a Aranha da Terra Oca, cara. Aqueles aracnídeos que apareceram brevemente quando os humanos entraram na Terra Oca, né? E eles entram e vão lá atrás do Kong, né? Seguindo o Kong. E aí os passos do King Kong acabam acordando esses seres que são uma mistura de aranha com caranguejo. Eles são bem maiores, cara, do que as aranhas comuns aqui da superfície, né? Isso, obviamente. E um bicho maior comeu ele. Essas aranhas com outros monstros, né, do Monsterverse, eles são acabam bem servindo menores, só pra alimento mesmo, como a gente vê inclusive no próprio filme, o lagarto gigante lá da Terra Oca comendo eles. Velho, pois muito então da hora comparando eles paradas, com outros kaijus aqui dessa lista, eles acabam ficando bem aqui no início porque eles não são tão poderosos assim. E número 20 temos os Psycho Vulturi, que são tipo uns pássaros gigantes, né, de uns 2 metros de altura. Mas eles são bem fraquinhos, né? Dá até mesmo pra cortar eles na espadada. Eles apareceram lá em Kong, a Ilha da Caveira, querendo comer os soldados, né? Porém, eles são bem pequenos, cara. E não foram desses aí que mataram os pais do Kong, se não me engano? Bom, eu vou deixar eles aqui no início também, porque eu acho que eles só poderiam servir de alimento pros outros monstros gigantes. Em 19º lugar temos aí Spore Mantis. Eles apareceram pela primeira vez em Kong, a Ilha da Caveira de 2017. Caraca. Na minha visão, esses monstros são tipo uns bicho-pau gigantes, né? Sabe o que é um bicho-pau, né? Aquele bicho pequenininho que parece uns pedaços de madeira tudo junto. É isso, só que gigante. É uma mistura de árvore com monstro. E cara, pelo que pareceu, eles são bem mais pacíficos do que os outros monstros, né? Quando o soldado lá atira neles, por exemplo, ele nem ataca de primeira. Ele dá a volta e mete o pé, né? Obviamente, isso é porque tinha um outro monstro que tinha chegado ali, talvez o Spore Mantis ficou com medo, não queria brigar e meteu o pé. Essas criaturas, né, os Spores Mantis, eles podem chegar até 15 metros de altura. E eles têm uma facilidade muito grande também em se camuflar, afinal o seu corpo parece galhos, né, pedaços de árvores. Depende de onde ele esteja, né? Pelo que foi mostrado, cara, eles não têm tanta força sobre-humana assim, comparando com outros monstros, né? Então para esse vídeo aqui de ranking de nível de poder de
força, eu acho que eles merecem essa posição aqui. 18º lugar, Mother Longlegs, né? Mãe Pernas Longas, traduzindo. Ela é um outro monstro aranha gigante aqui da nossa lista, né? Com 7 metros de altura, bem mais alta do que aquela aranha da Terra Oca. Essa aqui, ela tem as patas bem afiadas, né? Que se assemelham também a uma espécie de bambu. Porém, ela também não é tão poderosa assim, cara. Contra alguns monstros menores, ela se sairia até que bem. Só que contra outros kaijus gigantes, ela não poderia fazer nada. Até mesmo contra os humanos ali, os soldados, ela acabou perdendo, né? Eles cortaram facilmente as suas pernas e a destruíram com armas de fogo. Por isso, eu vou deixar ela aqui nessa posição, cara. E talvez ela conseguiria ficar pau a pau com o Spodemantis, mas com os outros, não sei não. Número 17 temos Hellhawks, cara. Uns morcegos gigantes lá da Terra Oca, né? Que habitavam as cavernas dali. Eles tinham uns 2, 3 metros de altura mais ou menos e asas bem longas, né? E também tinham uns bicos bem fortes. Só que como a gente viu, uma pedra podia ferir ou então incomodar eles, né? Então, cara, armas de fogo também poderiam ferir eles. Então eles não são tão resistentes assim. Eu dava um burro na cara desse bicho e ele caía. Algumas presas menores e talvez algumas presas maiores. Se eles estiverem em bando, cara, e vários bichos desses assim junto atacando um monstro, talvez eles venceriam. Mas no individual eles não são tão poderosos assim, eles são bem menores do que os outros monstros. Foi bom porque a maioria, todos aí que ele falou, se não me engano, eu não conhecia, a não ser aquele largato lá que possivelmente matou os pais do Kong. Aí talvez eu já vi falar sobre ele. O lagarto da Terra Oca, cara. Ele apareceu também bem rapidinho assim que o Kong entra na Terra Oca, né? E sai correndo em direção aonde estavam seus ancestrais. Inclusive, esse lagarto da Terra Oca, cara, se alimenta dos outros monstros menores, como é mostrado ele comendo as aranhas lá da Terra Oca. Porém, eu acho que em um combate com os outros kaijus aqui dessa lista, ele não conseguiria sair muito bem não, cara, infelizmente, porque eu gosto dos lagartos. Então eu vou deixar ele aqui nessa posição, cara, sem contar também que eu nem sei o tamanho desse lagarto, né, porque não é dito, não é mostrado, eu tentei pesquisar, mas não achei. O que a gente sabe é que ele é um pouquinho maior do que as aranhas da Terra Oca, que ela a gente sabe que é bem menor do que o King Kong. Então ele nem chega perto do tamanho do King Kong. Em 15º lugar temos o Mano, eu acho da hora o búfalo, acho da hora aquele normais aqui da Terra, né? Já causam mamute também. Aí. Tem casos até que eles ferem humanos, matam os humanos, né? Na vida real. Então você imagina um búfalo com muito mais força e gigante. Se bem, né, que se a gente parar pra pensar, o búfalo lá da Ilha da Caveira, o Scare Búfalo, parecia ser bem amigável aos humanos, né? E também parecia ser uma espécie pacífica de monstro, a não ser que eles se sintam ameaçados, aí sim eles podem ser bem agressivos. Bom, eles também são herbívoros, né? Eles comem árvores, matos, frutas e etc. Ele era gigante, mano, também essas paradas de animais gigantes e tal, cara, é muito ele foda. Era tão forte assim. Comparando ele com outros monstros, né, com o Kong, por exemplo, da Ilha da Caveira, ele não poderia fazer nada. E olha que o Kong, lá da Ilha da Caveira, ainda era bem jovem e menor. O Scare Búfalo, inclusive, ficou ferido quando um helicóptero caiu sobre ele, né? E ele nem conseguiu levantar, né? Ergueu o helicóptero. Quando o Kong chega ali, o Kong pega o helicóptero de boa, cara. Como se o copo fosse um brinquedinho, um copo de água, e joga lá pro canto. Então nessa cena a gente vê que o Scare Búfalo, ele não tem uma resistência legal e também nem é tão forte assim, porque ele não conseguiu levantar o helicóptero. E outros monstros dessa lista comeriam o helicóptero. 14º lugar, Mirror, cara. Uma lula gigante de uns 35 metros de altura, que também apareceu no filme Kong, A Ilha da Caveira, né? Aonde o Kong faz essa lula, né, de comida, cara, faz de sushi. Ele nem cozinhou ela, ele comeu cru mesmo, fresquinho. Ele ainda sai puxando os restos que sobrou, né, pra ele comer mais tarde. Essa lula ficava em um lago de água doce e elas têm uma força sinistra, pois elas conseguiram prender o King Kong por um tempo. Só foi derrotadas porque o Kong esmagou elas com o pisão que ele deu, cara. Mas também, né, imagina o peso dessa pisada. Bom, eu acho que ela merece estar aqui nessa posição, cara, porque se os outros monstros anteriores caíssem numa água, né, que é o habitat desse monstro, eu acho que sim, eles seriam facilmente derrotados por essa lula gigante, então ela merece essa posição. Em 13º lugar temos os Skullcrawler, cara, e também o Skulldevil, também de Kong, A Ilha da Caveira, né? Os Skullcrawler são os menores, né? Eles são os reptilianos que parecem um lagarto, né? Ou também um crocodilo gigante. Só que, nerds, tinha um que evoluiu ainda mais, cara. Era chamado de Skulldevil. Ele era bem maior, mais rápido e mais forte do que os Skullcrawler, né, menores. Esse daqui, ele tinha mais de 30 metros de altura.
eles também eram predadores ali da Ilha da Caveira. Vale lembrar também que no filme Godzilla vs Kong, a empresa Apex Cybernetics acaba criando o Mecha Godzilla, né, que era muito poderoso. E esse Mecha Godzilla precisava testar sua força e os seus poderes. E então foi aberto um portão gigante, cara, nessa área de testes, né? E de lá saiu outro Mega Skullcrawler. Provavelmente a Apex Cybernetics, né, foi lá na Ilha da Caveira e prendeu esse outro Mega Skullcrawler para testar sua criação, né, o Mecha Godzilla. Bom, pelos Skullcrawlers serem fáceis de derrotar com boas armas de fogo e pelo Kong, ainda jovem, lá da Ilha da Caveira, ter vencido eles, imagina o que eu... Rapaziada, vou trocar de fone aqui porque ele já tá apitando e eu acho que ele vai descarregar. Eu vou pausar aqui rapidão e volto já. Mas nerds, vale lembrar que eles são sim poderosos. Afinal, eles que foram os responsáveis por matar a família do King Kong, né? O pai e a mãe do King Kong. Na história que a gente sabe, né? Não foi um no individual ali contra o pai do Kong. É que enquanto a mãe do King Kong estava dando a luz ao Kong, né? Numa caverna, o pai do King Kong foi lá fora lutar contra vários Skullcrawler que estavam vindo ali tentando se alimentar deles, mano, né? Então ele sozinho contra vários acabou morrendo. E aí depois, quando a mãe do King Kong dá a luz ao King Kong, deixa ele preso na caverna lá escondido e sai pra tentar ajudar o seu marido, ela vê que ela também fica sozinha contra um monte de Skullcrawler, né? Então, na quantidade, eles acabaram ganhando, só que na individualidade, eles não são tão poderosos assim não. Em 12º lugar temos Scylla, que também apareceu pela primeira vez lá no filme Godzilla, o Rei dos Monstros, né? Não era tão forte assim, porque primeiro ela obedecia o Ghidorah, e depois passou a obedecer o Godzilla, né? Ela não é uma alfa, nada do tipo. Ela nas histórias é retratada como tá mandando, um monstro tá marinho. Porém no filme ela estava meio que no deserto, na base da monarca, né? Ela parece muito um caranguejo ou uma aranha gigante também. Ela foi despertada pelo chamado do Alpha, que no momento é o Ghidorah. Ela tem uns 70 metros de altura e já fica bem mais alta do que os outros monstros, né, anteriores aqui da lista. 11º lugar temos os Hairbats, cara, que também apareceram lá dentro da Terra Oca, né, lutando contra o King Kong. Elas são umas serpentes voadoras e naquele momento que elas apareceram, o King Kong, cara, já estava muito mais gigante, mais forte do que no filme anterior, Kong, a Ilha da Caveira. Então, para essas serpentes gigantes lutarem e darem um trabalhinho ali pro King Kong, elas são bem fortes. Os humanos tiveram que chegar a ajudar o King Kong quando parecia que ele ia perder, cara, contra essas serpentes gigantes. Quando os humanos lançaram os mísseis, né, a Hairbat nem se feriu. Então eles são bem resistentes. Além também que eles aguentaram vários socos ali, ataques do King Kong. Eles pareciam ter cerca de 100 metros de altura se esticando no máximo, né? E pelo trabalho que eles deram ao King Kong, eu vou deixar eles aqui nessa posição. Em 10º lugar, nerds, temos agora o Muto Macho, que apareceu no primeiro filme do Godzilla, né? Nesse Monsterverse. Ele tinha mais ou menos uns 60 metros de altura e, apesar dele parecer sim e demonstrar ser forte, ele não deu nem pro cheiro contra o Godzilla. O Godzilla deu uma bocada nele, depois deu uma rabada sinistra com aquele rabo gigante que o Godzilla tem. E aí acabou matando o Godzilla tem um rabão, velho. Só que ainda nesse filme nós temos aí a Muto Fêmea, cara, que acaba entrando aqui em 9º lugar da nossa lista. Ela sim era bem maior e mais poderosa do que o Muto Macho e deu um trabalhinho ali pro Godzilla, cara. Ela tinha uns 91 metros de altura e o Godzilla no filme consegue sim matar ela e o Muto Macho, né, mata os dois. Só que apesar do Godzilla conseguir vencer eles, o Godzilla, cara, ficou muito ferido nesse processo. No final da luta, ele inclusive cai no chão, no meio ali das destruições, desmaiado. Tanto o 10º e o 9º lugar aqui da nossa lista, né, o Muto Macho e o Muto Fêmea, eram fortes o suficiente para fazerem isso com o Godzilla, né, deixar ele bastante ferido. Em 8º lugar, nerds, temos aí o Rodan, cara, que é um kaiju gigante baseado no Pteranodonte, né. E ele parece muito com um dragão gigante, chega até mesmo a voar. O próprio diretor do filme do Godzilla, né, disse o seguinte: em muitos aspectos, o Rodan é mais poderoso do que o Godzilla. Ele é como uma bomba atômica alada. Acho que fizemos justiça a ele. Então sim, nerds, esse Rodan é muito poderoso, muito mais poderoso do que os outros aqui anteriores nessa lista. Ele quando voava lá, como a gente viu no filme, devastava cidades inteiras com a pressão que as suas asas batendo fazia. Ele também era bastante inteligente e conseguiu derrotar vários jatos, né, enquanto voava fazendo umas manobras lá sinistras. Ele tinha uns 50 metros de altura e uma envergadura com as suas asas de mais de 265 metros.
Então ele parecia ser bem mais alto, né, do que ele realmente era. O Rodan, cara, é tão poderoso que ele chegou a bater de frente com o Ghidorah quando ele viu lá o Ghidorah pela primeira vez. Os dois começaram a brigar nos céus, né, como vocês podem ver aí nessas cenas. Só que no fim, cara, dessa luta aí, o Rodan acaba sendo derrotado pelo Ghidorah. E aí, então ele passa a servi-lo, né, ele abaixa a cabeça pro Ghidorah. Então ele se asseria a esse rei Ghidorah falso, né, pra lutar contra o Godzilla. E aí a gente já emenda pro próximo aqui da nossa lista, né? Porque no final do filme, o Rodan é derrotado pela Mothra. A Mothra, como eu disse, derrotou o Rodan, por isso que ela tá aqui em 7º lugar na frente dele, né? Vamos explicar um pouquinho mais sobre ela, falar sobre a altura, os poderes e os feitos dela. Vamos lá. Mothra também é uma aliada dos humanos e também aliada do Godzilla. Ela é muito inteligente e é tipo uma borboleta, uma mariposa gigante, né? Ela fica facilmente entre os monstros mais poderosos e inteligentes. Ela tem uns 16 metros de altura, porém com as suas asas, ela acaba ganhando uma envergadura de mais de 245 metros, né? Parecendo que ela é muito mais alta também. Ela inclusive se sacrifica para ajudar o Godzilla a derrotar o Ghidorah, transformando o Godzilla no Godzilla nuclear. Vou explicar isso mais pra frente nesse vídeo, se liga aí. Ela então tem essa grande importância no Monsterverso, cara, porque foi por causa dela que o Godzilla continuou vivo e conseguiu derrotar o Ghidorah, né? Tem algumas pessoas que falam que o Rodan é mais poderoso do que ela, porque durante o combate que eles tiveram, o Rodan tava dando pressão o tempo todo. Só que, cara, no final, a Mothra derrotou ele, então eu acho sim que a Mothra fica na frente dele nesse nível de poder. Mas se você não concordar comigo, eu não vi o combate, eu não sei mais ou menos como é que foi esse embate deles, tá ligado? Beleza? Bora seguir aqui então. Número 6, nerds, temos aí Behemoth, cara. E ó, já vou pedir desculpa que se eu tô falando os nomes errados. Quem me conhece sabe que eu falo os nomes tudo errado mesmo. Mas é isso aí, número 6 temos Behemoth, que é um titã gigantão. É uma mistura ali meio estranha de um mamute gigante peludo, né? E de um bicho preguiça. Ele é gigantão, tinha uns 108 metros, né, de altura. Ele da hora, velho, bem também. rapidinho no filme Godzilla, o Rei dos Monstros, né? Pelas telas ali de computadores da Monarca, que naquele momento estava de olho em vários titãs espalhados pelo mundo, né? Ele é quase da mesma altura do Godzilla, talvez um dos poucos titãs, né, capazes de bater de frente com o Rei dos Monstros. Ele apareceu bem pouco, como eu falei, né? Então a gente não sabe o poder máximo dele, o que ele seria capaz de fazer. Porém, eu acho que sim, cara. Ele poderia sim chegar no nível de vencer os monstros anteriores a ele aqui nessa lista, né? Porque, cara, ele é muito grande, então a força física dele deve ser absurda. Sem contar essas presas gigantes que ele tem, né? Afinal, ele também é uma espécie de uma evolução do mamute. Então, cara, eu acho que ele merece essa posição. Talvez ele ficaria pau a pau ali com outro titã, né? Que é o próximo aqui da nossa lista, que é o Methuselah, que também não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Bom, então em 5º lugar, já que acabamos de mencioná-lo, né? Vamos para o Methuselah. Esse parece ser mais ágil do que o cara, bem maior do que a maioria dos outros monstros, com 98 metros de altura. Ele chega até mesmo a parecer uma ilha ou uma montanha quando ele fica adormecido, né? Ele possui uma casca tão grossa por cima, né, dele, que parece que são rochas e que inclusive crescem matos e árvores por ali. Ele tem uma mordida muito forte e também os chifres que ele podia usar como ataque, né? Porém, ele também apareceu bem pouco nos filmes, então não temos como ranquear ele aqui nesse vídeo de um jeito bem mais preciso, cara. Mas ele é bravo, parece ser muito bravo. Força, agilidade, etc. Então, é mais no achismo mesmo, mas eu acho que ele merece essa posição. Número 4, nerds, temos aí o King Kong, né? O rei da Terra Oca e também o rei, cara, da Ilha da Caveira, né? Da Terra Oca foi pelo que me pareceu, né? Que os ancestrais do Kong eram sim quem dominava ali a Terra Oca. Em Godzilla vs Kong, cara, o Kong cresceu ainda mais. Ele tava gigantão, tinha uns 108 metros de altura ali, cara, quase no nível do Godzilla, né? Ele também tem uma inteligência muito acima dos outros monstros. Cara, ele conseguia se comunicar na linguagem dos sinais com os humanos, diretamente, passando coisas ali complexas. Ele também soube a hora de deixar o seu orgulho de lado e lutar ao lado do Godzilla contra o Mecha Godzilla. E quando ele estava lutando contra o Godzilla, né, mesmo perdendo, ele demonstrava estar pau a pau. Tinha horas que eu realmente achei que ele poderia ganhar contra o Godzilla. Ele sabia, cara, que na força ele talvez, né, não poderia ganhar. Então ele pegou lá o machado dos seus ancestrais e feriu bastante o Godzilla. Ele, com a sua inteligência e agilidade, consegue usar bem melhor, né, o ambiente ao redor dele para
pegar, arremessar alguma coisa, ou então se balançar nos prédios, etc. Vale lembrar também, cara, que ele é um alfa. Ele não abaixou a cabeça pro Godzilla, e sim, no final, o viu como um aliado, mesmo não estando disposto a ser um dos seus servos, né? Igual os outros monstros, que lá no filme Godzilla, no filme Macacão abaixaram a cabeça pro Godzilla. Como eu sou Team Kong, cara, apesar do Godzilla ter realmente ganhado, eu acho que no futuro o King Kong vai ser ainda mais poderoso, cara. Ele vai crescer ainda mais, vai ser mais poderoso. No intervalo de tempo lá do primeiro filme, que é Kong, a Ilha da Caveira, e esse último filme que passou mais ou menos uns 50 anos, o Kong já tava gigantão, mano. Ele cresceu demais, ele tava muito mais forte. Quem sabe daqui a alguns anos, ele vivendo mais na Terra Oca, enfrentando outros monstros, ele fique com mais experiência, mais maduro e mais poderoso. Porque vale lembrar que o Godzilla é muito mais velho do que o Kong. O Godzilla já enfrentou muitos outros agora monstros. Crescer realmente, eu não acredito que ele possa crescer mais não, velho. O Kong consiga sim vencer, né, o Godzilla. Ou talvez não, né? Quanto mais a pessoa vai envelhecendo, a tendência é o cara aí... vale lembrar também a importância... Colhendo mais, né? Essa parada de crescer vai diminuindo mais. Porque se não fosse o King Kong, cara, lá no filme o Godzilla teria perdido pro Mecha Godzilla. Inclusive o Mecha teria matado o Godzilla, porque o Kong chega na hora, salva ali o Godzilla e eles começam a lutar juntos. E bom, nerds, agora em terceiro lugar temos aqui o Godzilla na sua versão normal, né? Sem aquela forma de nuclear que ele possui também. Vou explicar isso melhor pra vocês. Godzilla, só que o Godzilla é um alfa super poderoso. Ele foi declarado o rei dos monstros, né? E o protetor da Terra. Ele já venceu inúmeros outros kaijus, né? Como Mutos e até mesmo Kong. E outros monstros ainda abaixaram a cabeça pra ele, mostrando que ele é realmente o rei. Ele ainda tem aquela sua rajada de radiação que, cara, destrói tudo. O bicho é muito apelão. Ele tem 120 metros de altura no seu último filme e também uma cauda sinistra e muito poderosa. Porque como a gente viu, só com uma rabada ele matou o Muto Macho, né? Só que, nerds, apesar de gostar muito do Godzilla, é inegável, cara, tem que trazer os fatos aqui. É inegável que ele perdeu para dois monstros, né? O primeiro que ele perdeu, que a gente sabe, foi o Ghidorah. E o segundo foi o Mecha Godzilla, pois é. Falando da luta dele contra o Ghidorah é o seguinte: o Godzilla estava caído no chão e o Ghidorah poderia fazer o que quisesse com ele ali, porque ele já tinha derrotado o Godzilla. A sorte do Godzilla naquele momento foi que a Mothra, uma grande aliada do Godzilla, né, se sacrificou para dar sua energia vital e a sua radiação ao Godzilla. Assim, o rei dos monstros absorveu essa radiação e se tornou muito mais overpower. Ele emergiu como o Godzilla nuclear, com mais força, mais resistência, mais agilidade, e a sua rajada, né, a sua rajada de radiação estava ainda mais potente, cara. Ele chega então e dá uma explosão de energia nuclear que inclusive queima as asas do Ghidorah. O Ghidorah depois lança suas rajadas de eletricidade, porém elas não afetam mais o Godzilla como antes, né? O Godzilla depois solta mais uma rajada de energia que aí evapora duas cabeças do Ghidorah. E por fim, o Godzilla come o Ghidorah. Então sim, nerds, o Godzilla derrotou o Ghidorah. Porém, isso foi com a ajuda da Mothra, cara. Porque se ela não tivesse dado essa energia, essa radiação pra ele teria morrido, voltar a vida de fortão, isso não teria acontecido e o Ghidorah teria vencido. Só que também essa versão do Godzilla não durou por muito tempo, porque depois, quando ele já tá comendo ali o Ghidorah, ele já não tá mais no seu modo nuclear, então durou bem pouco. Só que sim, o modo nuclear do Godzilla colocaria ele, acho que em primeiro ou em segundo aqui nessa lista. Só que lembrar que isso é só uma versão, é um poder que não depende só dele. Precisa de bombas atômicas caindo nele para ele absorver essa energia, ou então precisa que outro ser, outro monstro morra e ele absorva a energia desse monstro. Só assim ele consegue se transformar nessa versão. Então eu não vou considerar ela aqui pra esse vídeo, porque senão ficaria ali em primeiro, né? E bom, em segundo lugar temos agora o próprio Ghidorah, ou melhor, o Rei Ghidorah, né, como ele é chamado lá no é um dragão de 3 cabeças alienígena que também está no topo da cadeia alimentar dos monstros. Ele é capaz de atrair e submeter os outros monstros, né, à sua vontade, mostrando que ele é um dos maiores alfas que os monstros já viram. Ele inclusive derrota o monstro Rodan lá nos céus, né? E também derrota o Godzilla em terra. Então sim, cara, ele merece estar nessa posição, porque tanto no ar como na terra, ele é um dos maiores alfas que existe. Ou que existiu, né? Já que ele foi morto pelo Godzilla nuclear. Eu não vou levar em conta, mas vou só mencionar pra vocês ver o quão que o Ghidorah é poderoso. Nas outras mídias que o Godzilla aparece, em outros filmes, né? Em outras mídias, o Godzilla quase nunca consegue derrotar o Ghidorah sozinho. Ele ou precisa da ajuda de outros
outros monstros, ou então ele precisa da ajuda de alguns humanos ali com algumas armas para conseguir derrotar o Ghidorah. Então você vê, cara, que esse dragão, esse bicho é muito poderoso. Sem contar que no filme ele tinha 159 metros de altura ali, né? Com as suas asas também, sua cabeça que esticava pra caramba. E nerds, em primeiríssimo lugar desse nosso vídeo, temos aí o Mechagodzilla, que sim, eu vou considerar ele como um monstro aqui pro nosso vídeo, porque ali ele já não era mais controlado por humanos, cara. Era uma fusão de várias coisas. Era um híbrido humano com a energia do Godzilla, porque ele pegou ali a energia dos ancestrais, né, do Godzilla, que ela liga lá na Terra Oca, então eles pegam um pedaço daquela energia que é praticamente infinita. Mano, é uma fusão de tudo. E também uma fusão do próprio Ghidorah, do crânio que sobrou do Ghidorah. Então, pra mim aquilo ali é um monstro, faz parte da lista. O Mechagodzilla foi mostrado derrotando alguns monstros poderosos lá na área de teste da Apex Cybernetics, né? E depois que ele foi liberado, como eu disse, ele tinha consciência própria. Ele meio que puxava essa consciência, né, da cabeça do antigo Ghidorah, que tinha sido derrotado pelo Godzilla nuclear, né? Cara, no último filme, ele tava bem mais ágil, mais poderoso do que o Godzilla, isso é inegável. Ele derrubou facilmente o Rei dos Monstros, e quando os dois dispararam suas energias atômicas, o Godzilla novamente perdeu, sendo superado pelo Mecha. Então, cara, ele perdeu, não tem desculpa, né? Eu sei, eu gosto muito do Godzilla, mas é um fato. O Mechagodzilla tava se mostrando mais poderoso, superior ao Godzilla. O Mecha fez o Godzilla de brinquedo, cara. O lagartão, né, gigante, não conseguia fazer nada. E o Mecha ia matar o Godzilla naquela cena ali. Só que o King Kong chega pra salvá-lo. Os dois se juntam e mesmo assim, com muita luta e dificuldade, no final eles conseguem vencer. Por esses feitos que o Mecha demonstrou, cara, eu acho que sim, ele merece essa posição de primeiro lugar. Eu não sei, o embate talvez do Godzilla nuclear e do Mecha, talvez fosse o Godzilla nuclear ficasse em primeiro, na minha opinião, eu não sei. A gente não viu esse embate ainda, mas talvez, eu não sei se se o Mechagodzilla absorveria essa radiação que o Godzilla soltaria, ou se ele seria destruído, né, eu não sei. Mas bem, ele é muito poderoso e na minha opinião sim, merece esse primeiro lugar. E tem mais, tem uma teoria minha que eu vou passar pra vocês. Vocês não acham que o Mechagodzilla, na minha opinião, né, pelo que eu entendi ali, o Mechagodzilla foi construído pra derrotar outros monstros, o Godzilla e outros monstros. Só que eu não acho que os humanos que estavam construíram ele para derrotar vários monstros ao mesmo tempo e nem para lutar contra o King Kong, que tem uma inteligência muito avançada. Talvez foi por isso que o Mechagodzilla perdeu. Se desde o início o pessoal da Apex Cybernetics tivesse construído o Mechagodzilla para lutar contra o Godzilla e o King Kong ao mesmo tempo, ou então outros monstros ao mesmo tempo, e pensando que esses monstros são sim inteligentes, talvez, cara, as configurações, né, a programação desse robô seria tão mais insana que ele poderia sim derrotar os dois ali mesmo, né? Porque mesmo com os dois ali lutando contra ele, ele tava dando uma pressão absurda no Kong e no Godzilla juntos, né? O maluco era sinistro. Mas o que você acha disso, cara? Essa lista desse ranking tá legal? Você concorda com ele? Achei da hora, velho. Achei da hora. Por mais que eu não conheça aí os outros monstros, pelo que foi explicado aqui, mostrado, realmente faz sentido pra mim. Fez sentido pra mim, né? Rapaziada, esse daí foi o vídeo, certo? Canal Espaço Nerd. O link original tá aqui na descrição. E rapaziada, tá aí mais um vídeo relacionado aí ao Monstro Verso. E eu aprendi, né, um pouco mais sobre os monstros aí. Realmente teve muitos monstros aí que eu não conhecia. Nunca cheguei a ver nem foto, nem nada dos monstros aí, né? Aquele monstro bicho-pau lá e tal, tá ligado? Realmente eu não tinha visto nada. Vários monstros aí que parecia com aranhas e tal, não conhecia também. Mas velho, eu achei justo, achei bem da hora o ranking realmente, tá ligado? Na minha opinião. Óbvio que eu nem assisti os filmes, nem nada do tipo, é apenas o que eu acho realmente através do que eu vi, beleza? Então se você discorda aí do que eu disse aqui, alguma coisa, relevem, porque realmente é apenas a minha opinião de algo bem básico, bem por cima do que eu vi, beleza? Mas esse daí foi o vídeo, rapaziada, muito da hora realmente, concordei com o ranking, achei muito da hora realmente, e comentem aqui vocês acham realmente que esse ranking aqui, para vocês que já assistiram mais os filmes, já conhecem um pouquinho mais dos monstros, esse ranking aqui está correto ou não está? Comentem aqui o que vocês acharam sobre isso, sobre o vídeo, e se vocês curtiram o react, velho, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para você não estar perdendo mais vídeos como esse aqui, beleza? Então deixa mais sugestões de vídeos aqui para mim estar sempre trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Muito obrigado, valeu e fui! Joga no gol, tipo dançou, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto vai que me congelou. A tropa ela já avisou.
requebrou. Bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.